Um cara que há 30 anos atrás encarou o desafio de tocar uma empresa. Começou com 100 funcionários, chegou a 1.500. Em Juiz de Fora, a primeira planta, Rio, a segunda e São Paulo, a terceira. Promissor o caminho. Mas depois da pandemia, esse mundo ruiu. Ele foi afastado da empresa, a empresa entrou em RJ e ele teve que, não vou falar reinventar, mas ele ressignificou essa mensagem e deu um 180 na vida. Ei, gente, Desirê Cury aqui para talvez o contar mais importante da minha história. Eu vou contar um pouquinho desse cara que está aqui do meu lado, que veio contribuir com a minha trajetória também, mas mais que isso, ele vem inspirar você. Depois do mundo desabar, ele realmente perdeu o norte da vida. Há 30 anos tocando uma empresa, pós-pandemia, problema financeiro, RJ, afastamento da gestão. E aí, 12 horas de trabalho. O que você faz com isso quando você perde seu chão? Seja muito bem-vindo, André Neves, para ser o meu protagonista dessa história, o meu muso inspirador. E eu quero saber um pouquinho dessa sua história, da dor mesmo. O que foi isso? Como é que foi? Como é que aconteceu essa tragédia na sua vida? Então, né, a gente tinha uma empresa gráfica, né? Você falou 30 anos, eu fiquei lá 30 anos. Entrei em 92 e saí em 2022. Tipo, em 2015 já o negócio do segmento gráfico começou a mostrar sinais de que o mundo digital ia engolir esse mercado, né? E foram anos não muito bons, 2015, 2016, e aí a gente começou a reinventar, buscar novos produtos. E, enfim, quando entrou a pandemia, a gente estava em plena expansão. Abrimos planta no Rio, né, compramos uma unidade lá, abrimos filial em São Paulo, e a gráfica em plena expansão. Para você ter uma ideia, em 2021, 2020 foi uma tragédia, né? Veio a pandemia, assim, eu lembro do primeiro dia que falaram que ia ter o lockdown, me bateu um sentimento muito ruim. Eu falei, vai dar ruim, vai dar ruim aqui. Só que a gente já estava com todos os projetos em andamento, né, as filiais abertas. E assim, o ano foi muito ruim, 2020 foi muito ruim. Em 2021 começou a recuperar, voltou os trabalhos, mas aí que vem um grande problema, né? A inflação de preços. Tudo começou a disparar, os preços começaram a subir. O insumo principal, que é papel, subiu assim, em 2 meses, 40%, tinta, 50%. E a gente em plena expansão, cheio de contratos novos, sem ter como largar, não conseguimos assim, de imediato reajustar os contratos. Então, segurando aqueles contratos antigos com preço novo. E o pior de tudo, o banco, né? Precisando de capital de giro, porque o negócio estava crescendo e os bancos freando a economia inteira, e sobretudo no segmento de gráfica, né? Quem que ia acreditar que um negócio de gráfica no meio de uma pandemia ia dar certo? E aí foram 2 anos muito ruins, muito difíceis. Você trabalhava 12 horas por dia? Eu sempre trabalhei 12 horas por dia, né? Isso era meu normal, né? Até que no final eu trabalhava um pouco menos, mas eu falo que no início eu trabalhava 24, porque eu trabalhava, ficava na empresa 12 horas, mas o telefone tocava a noite inteira para mim, assim, sempre foi uma rotina para mim, a minha rotina era essa, né? E aí, de repente, parou tudo, né, cara? Chegou em 2022 e a gente viu que a situação estava ficando insustentável, né? E aí tivemos que pedir recuperação judicial. E aí, o que foi o sentimento de você perder o chão? Porque você trabalhava, começou 24 horas, subiu de posto, passou para 12 e de repente 0 horas? Foi 0 horas e foi assim, de um dia para o outro, né? Quando eu saí da empresa, entrou uma consultoria lá, eu continuei indo umas 1 ou 2 semanas e depois eu vi que assim, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer lá. E aí uma luz... Que aí foi o seu afastamento. Aí foi meu afastamento. E foi assim, eu falei, não vou mais, vou parar de ir. Uhum. Eu falei, e agora?
acostumado com aquele ritmo de trabalho louco. Falei, E fora um ponto que é importante, você carregou algum sentimento de fracasso, de eu não consegui? não, até que isso eu não tive. Esse coisa de culpa, de fracasso, eu não tive. Mas tinha uns coisas do e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né, cara, assim, 30 anos mexendo ali com gráfica, né? Não tinha outros mercados. E também eu já não tinha mais, assim, um pique de voltar a procurar alguma coisa em outro segmento, e aquele mundo corporativo também já não estava me agradando, sabe? Então foi assim, agora eu vou ter que dar um tempo, né? Eu vou ter que tirar um período sabático aqui para eu me entender, me conhecer melhor e ver o que eu quero na minha vida, né? Depressão? E aí que eu vejo, não tive depressão, graças a Deus, mas assim, eu falei, eu não posso ficar parado, né? Eu sempre fui muito ativo, falei, se eu ficar parado eu vou deprimir, cara. E aí eu criei uma rotina, né? Eu sempre... Mas que rotina é essa? Você não estava trabalhando, o que você fazia? Então, aí eu falei, vou ter que criar uma rotina para mim. Eu sempre malhei depois que eu chegava em casa, né, cara? Falei assim, não, de cara eu vou começar a malhar de manhã. Aí eu comecei a malhar, comecei a fazer coisas de casa, cara. Tipo, fazer supermercado, né? Eu vou fazer o supermercado, vou fazer. Domina o preço de tudo e sabe onde tem promoção. Na cidade. Corre lá, o BH. E aí comecei a fazer supermercado, algumas coisas em casa, manutenção de alguma coisa na casa, enfim, varrer alguma coisa ali, cuidar de jardim. E aí fui assim, em homenagem ao Gil, seus maiores companheiros de quatro patinhas. Cuidar dos cachorros. Te ajudaram muito? Os cachorros viraram minha companhia, né? E aí comecei a ler muito. Né? Eu já vinha assim, há uns 10 anos atrás eu já comecei a gostar muito de física quântica, filosofia, cabala, só que eu não tinha tanto tempo para ler, eu lia pouquíssimo por dia, fim de semana e tal, aí comecei a ler muito, aí depois comecei a fazer pós-graduação. Você tinha algum gatilho para você procurar física quântica, procurar esse caminho? Porque é tão diferente, você é o cara da planilha. Por que você procurava esse caminho? Hoje eu entendo, na época eu não entendi, mas desde que eu fiz 40 anos que eu comecei a pensar na minha vida. Eu falei, cara, a vida não pode ser só isso daqui, não pode ser só trabalhar, daqui a pouco eu vou morrer, e aí, né? Isso começou a me incomodar muito, começou a mexer muito comigo. E aí, eu lembro, a primeira coisa que eu li foi um livro de cabala, e depois de cabala veio física quântica, veio filosofia, não tinha tanto tempo. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação também em psicologia positiva, gestão de pessoas. Volto a te perguntar, o homem da planilha podia fazer gestão empresarial, finanças, você foi fazer gestão de pessoas? Por quê? Então, porque eu já vi, antes de eu sair da empresa, tá? Até antes da pandemia, aquele mundo corporativo já não me agradava mais. E não é que foi ruim, enquanto eu fiz, foi legal, eu gostava do meu trabalho, eu nunca trabalhei por dinheiro ou por obrigação. Eu gostava, eu curtia aquilo, mas foi cansando, sabe? Foi cansando, então já não estava mais tanto assim, né? Hoje, olhando para trás, que eu consigo ver, falar, putz, eu não era aquela pessoa. Hoje eu me descobri uma outra pessoa que eu acho que é o meu verdadeiro eu, né? Que é o que Jung chama de individuação, né? Que é você se descobrir quem é o teu verdadeiro eu, né? Não o que você construiu, aquela persona que você construiu, né? Mas isso eu vim descobrir agora, depois que eu saí da empresa e nesse meu período sabático. Mas aí, assim, nessa minha rotina, de repente eu vi que não tinha mais tempo. Teve um dia que pedi para fazer alguma coisa, eu falei, mas não tem tempo. Porque a minha rotina me ocupou tanto que eu não tinha tempo. E tudo num ritmo muito menor, né? Eu estava naquele modo 2 de velocidade. Tudo para mim era muito rápido, né? Eu não tinha paciência com nada. Se eu estivesse no trânsito, alguém demorasse para arrancar no sinal, eu já estava doida. Uma ansiedade, uma aflição constante. E isso tudo diminuiu.
né? Eu passei a conversar com pessoas com calma, passei a observar pessoas, eu comecei a sentir se as pessoas estavam tristes, se estavam alegres, coisas que antes eu não via. Eu dava bom dia por educação e tudo, mas eu não reparava em pessoas. Depois disso tudo, eu tive tempo para isso. Né? Mas antes disso, tem uma transição. Quando a gente conhece muito o entrevistado, a gente sabe alguns pontos que é assim, você está vindo realmente inspirar. Não é porque eu sou casada com ele, não. É porque você me inspira todos os dias da minha vida. E eu queria entender, eu vou voltar atrás. Você sempre teve uma preocupação com pessoas. Você não tinha tempo, mas você se dedicava à empresa. Você implementava ações de gestão de pessoas. Mesmo não tendo tempo, da onde vinha essa sua sensibilidade de perceber que o ambiente é muito relevante para o sucesso e o êxito do negócio? Então, isso já foi, tipo, pouco antes da pandemia, 2018, 2019, que eu já comecei a cansar desse mundo corporativo e a gente começou a desenvolver um programa dentro da empresa. Eu vou te falar, chega o Lucas atrapalhando o meu programa. Parou, tá? Volta. E agora eu esqueci, Lucas. Ai, culpa sua! Em 2018. Aí em 2018, a gente começou um programa na empresa que chamava Falando a Mesma Língua, que era para fomentar um ambiente de relação de pessoas. Esses trabalhos que a RH faz de colocar na cabeça da pessoa pertencimento, essas coisas todas, eu achava que não era o ponto primordial que ia tocar no coração das pessoas. Então eu comecei a criar um programa que eu fazia parte, inclusive eu dava as palestras e tudo, que era de fomentar isso, de uma pessoa entender a outra, uma apoiar a outra, e criar não aquela coisa que tem empresa de cultura? De cultura e tal, né? Eu aproveitei a cultura da empresa porque era uma cultura familiar, né? Muito familiar e tudo, e para fomentar isso nas pessoas e elas começarem a interagir melhor entre elas. Eu queria que elas formassem uma organização que pertencesse a elas, não o CNPJ da empresa. Uma organização delas que fizesse com que elas se dessem em prol da vida melhor que elas poderiam ter. Tá? Seria uma percepção assim, cara, se a gente tiver um relacionamento saudável, vai ser bom para todo mundo, a gente está no mesmo barco, nós estamos unidos para o mesmo fim. E as pessoas parecem que têm o véu de Maia, né? Não conseguem enxergar isso. Era isso que você sentia? Exatamente isso. Então eu já vinha nessa coisa, entendeu? É que eu não e era uma busca inconsciente, né? Inconsciente. Porque você lia nas horas, nos minutos vagos, mas você estava na planilha, no custo, né? no ganhar dinheiro. Você estava no piloto automático da sua vida, seria isso? Sim, meu cérebro era totalmente irracional. Você já parou para pensar que talvez essa tragédia, vamos dizer assim, era para te levar para o seu caminho? Eu acho. Hoje vendo, olhando para trás, para mim foi exatamente isso. Entendeu? Guarda isso que vai para o final. Tá. Beleza, você voltou, ficou no limbo, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. E quantos livros você leu? Não sei. Estou perguntando porque eu tenho uma biblioteca em casa. Depois disso, eu acho que o dinheiro todo foi para isso. Gente, eu procuro com lupa e não acho. Pô, eu li muito. Li, assim, eu já gostava de ler, mas é o que eu te falei, não tinha tempo, né? Hoje eu tenho tempo. Hoje eu valorizo muito o tempo, sabe? Eu vejo assim, a gente joga fora o tempo. É tão curta a nossa vida e a gente desperdiça ela, cara. A gente fica em rede social, cara, se passa meia hora ali, mais procurando vídeo do que olhando vídeo, cara. A gente joga o tempo, o bem mais precioso que a gente tem, a gente joga fora, assim, a todo momento. Ainda mais agora, né? Depois de internet, rede social, smartphone. Cara, o tempo pra gente, assim, virou uma poeira, né, cara? E hoje não, eu valorizo muito tempo, eu presto atenção em tudo, eu presto atenção em mim. A coisa é muito engraçada que, assim, as pessoas estão no piloto automático, a gente não presta atenção na gente. Hoje eu presto atenção, eu não tenho um sentimento que passe por mim que eu não vasculho o motivo dele, entendeu? Se vê uma tristeza, uma raiva, uma ansiedade, eu estou sempre me perguntando, por que você está assim?
E a maior parte das vezes não tem motivo. Mas você está assim porque você conseguiu criar a consciência, esse florescimento, ou você está assim porque você está com tempo demais? Não, os dois. Os dois. Mas eu acho que assim, se eu não desse uma parada, eu nunca ia conseguir enxergar desse jeito. Quem está num piloto automático, igual eu estava, se eu falar isso, a pessoa vai falar, é bacana para você que está aí à toa, entendeu? Para mim não dá. Mas dá. Se você se policiar, dá. Mesmo você trabalhando, mesmo corrido, você pode priorizar. Porque tempo é prioridade, né, cara? A gente acha que não tem tempo para isso, mas você tem para outra coisa. Por que você não tem para aquilo? Tempo é prioridade. E eu acho que, assim, você se conhecer, você se observar, e, sobretudo, observar as pessoas que estão ao teu entorno, é primordial. É a vida, entendeu? O resto não é viver. Sabe? Me desculpar, mas, assim, não é porque eu passei a dificuldade, não. Ainda bem que eu passei e me tirou do que eu estava. Senão, eu ia morrer ali, né? Primeiro que eu podia infartar de tanta preocupação. Mas ainda que eu morresse velho, eu ia morrer daquele jeito. Ia morrer sem saber o que eu vim fazer aqui. Cara. E hoje, para mim, assim, é quase que uma obsessão eu me entender cada vez, e sobretudo, tem uma frase do Chico Xavier que fala, aos outros eu dou o direito de ser o que quiserem, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Isso para mim virou assim, uma prática de vida, cara. Eu tenho que ser cada dia melhor. O fruto não cai longe do pé, né? É Juraci Neves purinho. Em paz. Tem Mas muito do meu agora, pai. você tem muito do seu pai. E agora, voltando para o ponto. Você saiu da planilha e agora vem a novidade. Cara, você escreveu um livro. Escrevi um livro. Nem eu acredito que eu escrevi um livro. Eu comecei escrevendo reflexões. Estava no celular, vinha ideias na minha cabeça e comecei a escrever. Tipo reflexões meditações do Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, né? Comecei a escrever para mim mesmo. Na hora que eu vi, tinha Você tanta... tentava ficar controlando a sua mente? Hã? Você controlava a sua mente com os textos? Não, com as escritas? Vinha. E como eu estava lendo muito, aquelas intuições de coisas que eu lia começou a florar muito na minha cabeça. E além disso, você, como se fosse uma trajetória de ressignificação da sua vida, de repente você compartilhar nesse livro justamente isso? Eu comecei a escrever para mim. Para você mesmo? Escrevi para mim. Se você vê essas anotações do Marco Aurélio que eu estou falando, ele escrevia para ele, né? E assim, eu acho que nem era um livro, né? Depois pegaram lá, alguém deve ter pego os rascunhos dele todo e resolveram publicar, editar como um livro. Mas eu comecei a escrever para mim. Depois tinha tanta coisa que eu falei, putz, eu acho que eu vou publicar um livro. Mas isso, eu já tinha 80% do livro escrito. Aí eu precisei ordenar, né? Depois ordenar e botar um sentido naquilo. É assim, grosso modo, eu estou tentando abduzir de você a sua linha intuitiva ou de raciocínio mesmo da construção disso aqui, porque eu acho que isso vai ajudar muita gente. Você sofreu, nunca assumiu esse lado de sofredor, começou a tentar entender, a ler o jogo da vida, a buscar, você já vinha anos atrás, buscando esse caminho, e de repente esse foi o meio de você externar isso e propagar, viralizar? Sim. Eu quero compartilhar, né? Eu acho que assim, se passa por uma experiência dessa, você tem que compartilhar com pessoas, né? Inspirar pessoas, né? Eu acho que isso é muito bacana, né, cara? E é gratificante pra gente também, né? Não é só pra pessoa que vai tirar alguma coisa disso daí, mas para mim é muito gratificante. Eu saber que eu estou contribuindo com alguém é muito gratificante. Você sofreu, né? Sofri. Oi, você riu e sofreu. Sofri. Fundo do poço foi pouco. Mas, enfim, vou ao livro, que é o que eu quero que viralize de verdade, né? Que é o lado bom da vida. O ego não é o seu inimigo. Isso aqui já de cara quebra todos, até porque a gente aprende que o ego é um grande inimigo. É ou não é o nosso inimigo? Então, né, cara, o ego não é esse vilão, né? O ego é o guardião, né? Ele é o guardião da nossa individualidade, né? Todo ser vivo tem um ego. Até planta, vegetal tem ego. Ele que te defende. A grande questão é que a gente está sempre olhando assim, espírito e pessoa, ou alma e ego.
a gente vê isso como coisas separadas, né? E quando você separa, é sempre assim, a alma é boazinha, mas o ego que é o vilão. E eu não enxergo dessa forma, eu acho que eles caminham juntos, são dois lados de uma mesma moeda. Ego e alma são sempre juntos. Então, as decisões que eu tomo, os sentimentos que eu nutro, que eu cultivo, eles não são só do meu ego. Eles estão influenciados constantemente e diretamente pela alma. Como assim? É tipo assim, a gente classifica... não é que tenha pessoas boas ou más, não tem alma boa ou má, na minha visão. Existem almas mais experientes, alma que já teve mais experiência no plano material, e com isso ela tem uma sabedoria maior, e ela entende que os interesses delas têm que estar em equilíbrio com os interesses do outro, né? Então são almas que conseguem ter um controle maior sobre o ego dela. E por outro lado tem almas... Alma de Marco Aurélio. Né? São pessoas sábias. E são níveis? Marco Aurélio está no top 10? Quem sou eu para julgar alguém, né? Não, mas assim, de evolução, que você vislumbra dessa forma, a alma está em evolução. Eu acho que ela vai mas evoluir. Nada dogmático, porque não. isso bate muito com o kardecismo. Não, mas todas as religiões que são Reencarnacionistas. Trava-língua. Todas elas têm esse conceito, né? E aí, voltando, tem almas que ao contrário, que eu chamo no meu livro de almas jovens, elas não têm essa sabedoria, elas não têm essa experiência. Então, elas não têm esse controle sobre o ego. São alma de pessoas que quer tudo para ela. Ela passa por cima do outro, ela mata, ela rouba, ela faz de tudo, porque ela só vê o bem-estar dela. O outro não existe para ela. E quando junta com o ego? Então, mas... Não é um ou outro, entendeu? Uhum. Ela está influenciando o ego diretamente. A gente fala assim, não, a alma está lá e o ego está aqui. Não é isso. Então uma alma mais evoluída influencia o ego de outra forma? Sim, ela controla o ego. Né? Então você fala assim, você tem que controlar o seu ego. Uma alma que eu chamo de alma jovem, ela não tem essa experiência, ela não tem isso, ela não consegue enxergar que o interesse do próximo tem que estar em equilíbrio com o seu. Ele não tem que estar nem menos nem mais, ele tem que estar em equilíbrio, porque também tem gente que se diminui, né? Sempre vê o outro e quer agradar o outro e é contra ela, né? Que se sabota, né? Ela tem que estar em equilíbrio. E aí quando você começa assim, via dessa forma, eu quando comecei a ver assim, mudou completamente a forma como eu relaciono com as pessoas que cruzam o meu caminho, sabe? Mudou totalmente, eu não vejo mais, são pessoas, tipo, eu fui criado no catolicismo. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu via aquela frase do nosso grande mestre Jesus Cristo, né, que é a minha maior inspiração, amai os outros como a si mesmo. Falar, não dá, tem alguma coisa errada, eu acho que eles interpretaram errado, tem um exagero nisso daí, até dá para amar, mas amar igual eu amo a mim é uma coisa impossível. Hoje eu já não vejo assim. Não são pessoas, são almas, né? E almas que estão aqui como eu, cara, querendo aprender, dando cabeçada, aprendendo com os seus erros, com os seus acertos, né? E sobretudo, que estão curando suas feridas, né? Almas que estão curando feridas dessa vida e de vidas passadas. E quando você começa a compreender dessa forma, muda completamente. Aí e não se trata de amar pessoas, se trata de você ter amor no coração, né? E quando você tem amor no coração, muda tudo. Hoje eu consigo entender, falo, putz, não é que estava certo mesmo, não tem exagero nenhum na frase dele, é perfeita. E qual que é a referência do Bhagavad Gita no seu livro? Então, porque uma parte do meu livro, ele tá em duas partes, né? A primeira parte, ela está em forma de diálogo, né? E o Bhagavad Gita é um épico hindu que tem uma conversa, né? Do Krishna com Arjuna, que é o eu superior e o ego dele, né? E aí ele vai tendo essa conversa de o eu superior falando que ele tem que combater os impulsos do ego e tal, né? Então foi uma inspiração esse modelo do diálogo da alma com o ego, né? E você acha que funcionou?
que vai mudar a realidade, pode contribuir para as pessoas encararem as relações do jeito que você pensou lá atrás, né, Estevam? Eu falo muito de relações humanas, né, cara? Eu valorizo assim, muito a relação humana. Eu não via dessa forma, tá? Hoje eu acho que a relação humana é o principal na vida. A gente tem uma ideia de que relação humana, elas são o meio para você atingir alguma coisa, né? Então, eu me relaciono com alguém para eu ter uma conquista, né? Não só conquista material, mas até familiar. Para eu formar uma família, eu preciso me relacionar com alguém, né? Ou para eu, um bem material, para eu conseguir, no meu caso, a empresa, ou para você conseguir um emprego, isso tudo você tem que ter relações. A gente acha que as conquistas vêm primeiro e as relações, elas são o meio. Mas eu não vejo assim. Para mim, a relação é o fim. Porque a vida, para mim, é uma escola. E não é parquinho de diversão, nem jardim de infância, não. Escola é daquela difícil de passar. E são as pessoas que nos ensinam. São através das relações humanas que a gente aprende o que a gente veio fazer aqui na Terra, né? E aí você cruza com diversas pessoas. Tem pessoas que inspiram a gente, pessoas muito mais sábias que a gente, com quem a gente aprende, e tem outras que são assim, aquelas carnes de pescoço que estão ali para testar o teu equilíbrio, né? A tua compreensão, porque você já foi igual a ela também. Em algum momento você já foi igual. A pergunta que não quer calar, as carnes de pescoço fazem a gente evoluir mesmo? Faz, ué. Eu acho que até mais que as outras. Porque você... Vou fazer uma lista, um pergaminho aqui para ver com quem que eu vou ter paciência. Mas ué. Você aprende a se doar para aquela pessoa, entendeu? E eu não acho que você... Porque a pessoa vai cruzar no teu caminho. Assim, tem uma parte aí que a gente fala no livro sobre livre-arbítrio e tal, mas sem querer entrar nesse mérito, porque assim, os kardecistas entendem que você já vem com o plano todo traçado, né, cara? E que você vai cruzar com o fulano, com o Beltrano, você vai cruzar com aquelas pessoas. E você não é que você tem que carregar aquela pessoa, mas você tem que passar por ela e sair da relação. Quando você vê, entende que a relação não é sadia, você tem que sair dela sem carregar mágoa, né? Porque quando você carrega uma mágoa, uma raiva, você está carregando aquilo para você. O outro aqui não existe, né? O outro existe enquanto você está ali para servir a ele, para ajudar ele. Mas quem carrega tudo, tantas coisas boas quanto as ruins, somos nós, a gente que leva isso. O outro, às vezes, você está com mágoa da pessoa, ela não sabe nem que você está com mágoa, você está morrendo de raiva e ela não está nem aí para você, né? Porque ela não tá, simplesmente ela não sabe disso. Tanto com as sábios quanto com as pessoas mais difíceis, você está sempre aprendendo. Cara. Em que estágio que você acha que você está? Eu não olho para isso. Eu não quero olhar, acho que não vem ao caso. Esse fato assim, não, porque eu quero subir, ficar medindo, que reencarnação que eu tô, se é a última encarnação, falta duas, se eu tô na primeira. Eu acho que isso é uma coisa só humana, uma forma humana só de enxergar a coisa. Eu não vejo isso, assim, tipo... Como é que você vê? Buscar iluminação, sabe? Eu não acho que ninguém veio aqui para buscar iluminação. E iluminação não é você ficar meditando ou coisa. A espiritualidade está na relação com as pessoas, né? Assim, eu tento ser melhor a cada dia. Agora, aonde que eu vou chegar, isso não eu acho que é uma perda de tempo enorme, até te atrapalha, sabe? Porque você cria uma coisa humana de ranquear as coisas, de botar... Talvez isso seja a maior dificuldade, não? De nós, seres humanos. Como é que você vê o florescimento, essa transcendência entre ego e alma? Em que sentido, assim? Como eu vou florescer, como é que eu perco? Tipo um exercício mesmo. Eu perco esse lado, essa visão terrena de enxergar a vida, medindo, tangível, sabe? Qual que é o caminho? Porque... Isso eu estou buscando também. Porra, me tombando aí, o programa é meu. Sabe o que é? É porque... Eu tô achando que você vai salvar a humanidade.
É tudo o equilíbrio, né, cara? Os orientais sempre falam isso, né? Que o caminho é sempre o caminho do meio, né, cara? Porque também você se abstrair, você, não, eu sou um ser espiritual, eu estou aqui, então nada importa para mim. Aí não funciona, entendeu? Então você tem que ter um meio termo. E isso eu já passei por essa dificuldade, que tem hora que você começa a tudo perder valor para você, porque tudo não tem significado, porque eu vou embora, eu vou morrer, nada disso tem significado. Mas as coisas têm significado a partir do momento que você está aprendendo com elas, né, cara? Eu acho que nunca é onde você está chegando, é sempre o caminho. Aonde você vai chegar, não só depois que morrer e tal, mas mesmo na vida, tudo que a gente vai fazer aqui, o aprendizado está no caminho. Quando você chega alguma coisa que você conseguiu atingir um sucesso, o sucesso pouco importa, o que importa é o caminho que você trilhou para chegar até lá, né? É ali que está teu aprendizado, né? E é isso que você está fazendo? É isso que eu estou fazendo. Mas é difícil. Você não pode também se tornar um ser assim, não, só quero saber do lado espiritual, esquecer a vida terrena. Que aí não vai dar ruim também. Então, o segredo, o que você tirou de tudo que você já passou, tudo que você pesquisou, tudo que você vivenciou, eu posso transformar isso assim, a sua evolução está no relacionamento com as pessoas? Para mim é fundamental. Hoje eu enxergo a relação humana, qualquer busca de espiritualidade para mim está na relação humana. Então vou fazer um negócio. Relação humana. Casados. Eu gostaria que a minha mulher fosse assim, assim, assado, mas eu estou casado com ela. Como é que você enxerga isso? O que é o amor entre casal? O primeiro amor, para mim, é você ter uma admiração pela pessoa, né, cara? Assim, se você não tem uma admiração, já tem alguma coisa errada. E esse negócio assim de você... Porque tem casal que fala assim, não, mas a pessoa é muito bacana, mas putz, tem um pontinho ali que ela podia mudar. Quando você quer que a pessoa mude, você está querendo que ela mude para ser igual a você, entendeu? Para ela pensar igual a você, nesse determinado aspecto, ela tem que pensar diferente, porque você está se vendo no espelho. Aí você fica querendo mudar a pessoa. Quando você ama a pessoa de verdade, você ama por inteiro, você ama a pessoa. Aquilo que ela tem não é um defeito. É uma peculiaridade. É uma característica. Uma característica. Se você ama ela por completo, com todas as características dela. Se você mudar alguma característica dela, não vai ser mais ela. Então eu acho que você não tem que tentar mudar a pessoa. Porque na verdade você precisa fazer, um casal, é você observar a pessoa, porque todos nós mudamos. Eu mesmo não mudei, né? Assim, eu era um, hoje eu sou outro. Você tem que estar observando a pessoa, porque ela está mudando constantemente. Em vez de você querer mudar ela, se você observar a mudança dela, para você acompanhar. Por isso tem muito casal que se perde, começa muito apaixonado, e de repente passa 20 anos, um foi para um lado, outro foi para o outro, eles não perceberam que eles não mudaram juntos, mudaram separados. Aí acaba a relação. Né? Criação de filho. Como é que você criou seus filhos? O cara que quer perguntar. Só para fazer o teste. É como se eu tivesse criado sozinho, né, Gil? Vai, me conta. A criação de filho é exemplo, né, cara? Você pode falar o que for, mas ele vai fazer o que você faz. Ele não faz o que você manda ele fazer, ele não faz nada, ele vai te copiar, né, cara? É uma cópia escrita, né, da gente, né, cara? Eu mesmo, assim, eu me pego fazendo coisas, né, que você falou do meu pai, assim, coisas que dá até nervoso, né? Como você copia, né? E não foram as coisas que ele me falou, porque das coisas que ele me falou, a maior parte eu faço diferente. Mas as coisas que ele fazia, muitas coisas eu faço igual. Que coisa, né? É o exemplo mesmo. É o exemplo. E mais uma vez, as relações humanas. Sempre na relação. Você pode ver que é sempre a relação. É o que eu estou falando. Elas não são o meio, elas são o fim. Me fala uma coisa agora do livro. Quando você começou a escrever num bloco de notas e viu que já estava assim 80% do livro, você editou esse livro. Ele é dividido em que partes? Qual que é a narrativa, o sentido dele? Como é que você construiu isso? Então, a primeira parte é esse diálogo da alma com o ego, né? Nessa primeira parte tem um ponto de vista do ego,
e depois tem um ponto de vista da alma. E tem uma segunda parte que são temas que eu falo no diálogo, mas que eu queria desenvolver um pouco mais, entrar mais a fundo. Aí é uma segunda parte que fala sobre livre-arbítrio, fala sobre esse Deus humano que a gente trata, né? Essa coisa humanizada. O seu Deus é o Deus de Spinoza? É o Deus de Spinoza. Né? Ele tá aí o trecho do Spinoza que eu acho muito bonito, muito bonito. Fala sobre o Deus de Spinoza? A segunda parte do livro? Quando você então, fala. tem uma parte que é sobre Deus, tem esse do livre-arbítrio, né? Por exemplo, o livre-arbítrio se você pegar em todas religiões que são reencarnacionistas. Ela treinou Lucas. Aqui, Mas você estudou todas as religiões? Não a fundo, mas eu tenho uma ideia boa de cada um. Cada um trata o livre-arbítrio, assim, embora muito parecido, cada um trata de uma forma, né, cara? E eu, assim, para te falar a verdade, eu não tenho um conceito formado, assim, do quanto o nosso destino está pré-determinado ou quanto não está. E também, assim, eu acho que não faz diferença. Mas uma coisa, assim, para mim é certa. A gente tem uma opção, talvez não tem opção de escolher pessoa, de tomar decisão, mas uma coisa eu tenho absolutamente certeza que a gente tem, que é a forma como você vai reagir. Então, você aconteceu um problema com você, como você vai reagir? Aí é uma escolha tua. Que é aí que é o aprendizado da alma, né? Quando ela está aqui. É a forma como ela reage às interações humanas que é uma escolha dela. E aí que ela vai aprender ou não. Para você, tem alma feminina e alma masculina? Não. Eu acredito muito existe gênero feminino e gênero masculino, mas eu acho que as almas não têm sexo. Eu acho que ela vem homem, na outra vem mulher, numa ela vem rico, na outra ela vem pobre, numa ela vem numa raça, na outra vem noutra raça. Ela precisa experimentar várias situações para que isso ela vá pegando experiências, engrandecendo, evoluindo com cada situação que ela passa, entendeu? Eu acho que eu passei muitas almas masculinas. Mas porque eu acho que o teu gênero é masculino, né? O gênero da tua alma é masculino. Não tem nada a ver. Peraí, então vamos lá. Não tem nada a ver com sexo. Eu já estava achando que era gênero de orientação sexual. Não. Então vamos explicar o que é gênero e alma para você, no seu ponto de vista. Porque olha só, tem umas leis, são as leis herméticas, tá? De Hermes Trismegisto, que foi um filósofo antigo, sei lá, de 600 anos antes de Cristo, né? Ele tem 7 leis universais. Uma dessas leis que é de gênero, né? Que existe um gênero masculino e um gênero feminino. O próprio divino ele tem um gênero masculino e um feminino. O gênero masculino é o gênero da criação, tá? E o gênero feminino é da união, do amor. Né? Por isso que tem, assim, no arquétipo feminino da mãe, o do amor, né? Da união dos filhos. E o do pai é aquele que gere, que provém. Então são gêneros, né? Então eu acredito que toda alma tem um gênero. Vou puxar pra gente. Eu e você. O Gil já falou que tem 40 minutos. Acabou nosso tempo. Vamos ter que ir. A última pergunta. Tá chegando. Tá chegando os 40. Quer que apavora? E você ainda pediu, não apavora, não. Eu falei, tá. Eu e você. Você é o homem, eu sou a mulher. Aqui. Mas os nossos gêneros são bem diferentes. Nosso né? gênero é trocado. É trocado. Aqui em casa eu sou a mãe e ela é o pai. É verdade. Os nossos filhos são assim. Estava na escola. Se tivesse um problema... Agora é entre preto e branco, Paulo. Eles acordavam, eles eram as crianças. Eles acordavam de noite e iam acordar a mim. Nunca acordaram ela. Mas se tivesse um problema na escola, uma briga, ia nela, não ia em mim, não. Porque eu ia lá defender. Eu acho que eles ficavam com medo de eu ir lá e quebrar tudo. Só se for quebrar a gente de vergonha, né? No caso. Eu falo assim, não faz isso. Pra que isso?
E isso é muito engraçado. E volta de novo em você respeitar, né? E você se apaixonar realmente pela pessoa do jeito que ela é. A gente vai e volta, né? Do jeito que ela é, sem tentar mudar. Eu acho que essa convivência é que saudável, né? Que faz a diferença na vida da gente. E mudar junto, né? Evoluir junto, né? A gente tá, né? Estou falando do livro, de tudo, mas você também tá passando o mesmo momento, né, cara? E assim, não é por escolha tua, né? Mas é quase que um chamado, né, cara? A gente tá sempre evoluindo junto, né, cara? Se a gente fosse comparar com 28 anos atrás, a gente era totalmente diferente. Agora, É que a eu gente vou foi te mudando perguntar junto. uma coisa. Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito? Não, não. Arrepende de nada. Acho que você tem que. O arrependimento é do que você não fez. Né? Você passar, olhar para trás e falar, puta, eu podia ter feito. Esse é o pior arrependimento que tem, né? O mais doído. Do que fez, não, faz parte, né? O que você carrega, para a gente terminar, Gilberto Bari, o que você carrega? Como que você vê você daqui a 10 anos? Você consegue se enxergar? Melhor do que hoje. É isso. Amém, Senhor. Melhor que hoje. E você pensa em que você pode estar trabalhando? Porque você ficou 30 anos numa empresa. Você tomou uma lambada. Teve que se ressignificar, se reconstruir. Você sabe onde você quer chegar? Sabe o que eu já entendi? Isso aí também eu chego à conclusão de que eu fui vencido, né? Eu falo que assim, eu vou ser vencido pelo cansaço. Eu parei de fazer plano. Meus planos não funcionam. Os planos não funcionam. Eu não tinha plano de fazer um livro. A única coisa que funcionou foi o meu plano. Já tentei mexer com um monte de negócio, tudo deu errado. Assim. Foi mesmo. Foi. Você vai ser escritor. Não sei, é uma coisa que me agrada, entendeu? Mas assim, falar assim que eu tenho um plano, eu tenho um desejo, mas eu não fico fazendo plano, porque eles não funcionam. A gente não tem controle sobre a nossa vida, né? O único plano que eu ouço você falar insistentemente, eu vou me dar o direito de falar, porque eu escuto igual uma ladainha do Juraci Neves, é que o teu maior sonho é impactar a vida das pessoas. É mostrar um caminho para elas, para que atenue a dor, porque elas possam vir a passar. E que você possa contribuir nessa jornada. Isso não é que eu não mudei tanto, mas eu não percebia, né? Eu sou apaixonado por pessoa. Assim, até no supermercado, eu chego, eu conheço todo mundo no supermercado. Tenho vontade de abraçar todo mundo. Eu fico com pena das pessoas, que eu vejo passando uma dificuldade, eu me dá pena, eu quero ajudar. Eu sou muito feliz, né? Minha família é muito boa. Isso é verdade. Uma mulher maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, eu sou muito feliz. Oh, meu amor. Obrigada por compartilhar essa jornada comigo aqui. Com toda a dor, tô felizona. Muito bom. Oi, gente, obrigada por vocês ficarem aqui comigo até agora. Toca o sininho, vamos fazer o que ele quer, vamos iluminar a vida das pessoas, tem um caminho melhor para a gente trilhar. E as relações humanas e nas relações humanas é que está a chave, o segredo. E se Deus quiser, devagarzinho, a gente constrói um mundo mais equânime, mais igualitário e mais feliz. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, meu amor.